Novamente eu aqui, agora iniciando conteúdo novo, vamos começar agora a trabalhar com os que nós chamamos de números proporcionais, tá? Quando a gente fala de números proporcionais, a gente vai começar com o que seria a razão. Razão em termos de definição, ela é representada por uma fração. Logo, quando eu falo de A sobre B, eu estou falando de uma razão. Ou seja, 1 sobre 2, 3 sobre 5, isso é uma razão. Quando você passa a falar de proporção, você vai falar da equiparação entre duas ou mais razões. Como assim? Vou colocar aqui um exemplo para entendermos melhor o que eu acabei de dizer. Se eu colocar aqui, tipo assim, ó, olha só, eu vou colocar aqui 1 sobre 2 é igual a 2 sobre 4, por exemplo. Você perceba de que se eu verificar aqui, o 1 foi multiplicado por 2 aqui, não é? E o 2 foi multiplicado também por 2. Ou seja, se eu quisesse simplificar, eu vou verificar que este aqui se equipara a este aqui. Ou seja, é uma proporção. Para você conferir se uma relação matemática define uma proporção, você vai ter que multiplicar cruzado. Assim, ó. Você multiplica 4 vezes 1 e 2 vezes 2. Se os resultados forem os mesmos, então estamos falando de uma proporção. Olha só, 4 vezes 1, 4. 2 vezes 2, 4. É uma proporção? Sim, professor. Vamos ver um exemplo de não termos uma proporção. Tipo, vou colocar aqui o exemplo 2. Se eu colocasse aqui 2 sobre 3 e 5 sobre 4, será que é uma razão matemática? Há uma proporção aqui? Vamos verificar. Se eu multiplicar aqui em cruzado, nós deveremos encontrar os mesmos resultados equiparados. Ou seja, eu teria que ter 2 vezes 4 igual a 3 vezes 5. É ou não é? É, professor. 2 vezes 4 é quanto? 8, professor. E 3 vezes 5 é quanto? 15, professor. Os resultados são iguais? Não, professor. Então, não é uma proporção. Não há uma proporção aqui. Então, para existir a proporção, você vai ter que conferir e verificar que se o produto dos termos cruzados é o mesmo ou não. Perfeito? Muito bem. Vamos para o próximo tópico, então, quando falamos de grandezas diretamente proporcionais. Então, grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são ditas de diretamente proporcionais em que situação? Para entender bem isso aí, eu vou colocar um exemplo. Vamos supor que você vai comprar os presentes para um amigo ou amiga, ou para seu namorado, sua namorada. E você vê que tem umas camisetas, um bom preço, correto? E você verificou que pelo preço vale a pena comprar maior quantidade de camisetas. Olha só, se uma camiseta você pagasse por R$10, já com o preço bom e descontado, por 5 camisetas eu quanto deveria pagar? Pô, fácil, né, professor? Se uma deu 10, 5 deve dar 50, professor. Isso mesmo. Ou seja, você percebe que conforme eu aumentei o valor da quantidade de camisetas que eu adquiri e comprei, eu tive que pagar um maior valor, ou não é? É, professor. Isso é grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, se eu aumento a quantidade adquirida, aumenta seu preço a ser pago. E da mesma coisa, se analisarmos ao contrário. Pô, não alcançou o dinheiro, vou comprar menos quantidade de camisas. Portanto, se eu compro menos quantidade de camisas, eu vou pagar menos valor, professor. É isso aí. Então, para ser
grandezas diretamente proporcionais, você vai ter que verificar a situação de ou ambos aumentam ou ambos diminuem ao mesmo tempo, na mesma proporção, é claro, na mesma proporção. Por isso que estamos falando de proporcionalidade, correto? Muito bem. Então, se eu digo, o preço da camisa vai ser R$20, correto? E eu resolvi comprar 3 camisas, quanto vou pagar? 60 por isso. Opa, porque aumentou a quantidade de camisas que estou pagando por elas, então aumenta o valor referenciado a esse aumento da quantidade. Então há uma proporcionalidade entre o aumento da camiseta, a quantidade de camisetas, e o aumento da quantidade de camisas adquiridas. Nas grandezas inversamente proporcionais, a gente vai ter um fenômeno diferente. Imagina a situação, você está indo de uma cidade A para uma cidade B. Você está indo bem tranquilo, não tem estresse de tempo, você está indo a uma velocidade de 80 km por hora. Você levou, vamos supor, 2 horas. Um dia determinado. Mas você, num outro dia, você precisa fazer o mesmo trajeto da cidade A para a cidade B. Mas você está atrasado. Por tal motivo, o que você vai fazer? Se você quer fazer o mesmo percurso em menor tempo, você vai ter que fazer o quê? Pô, professor, eu vou ter que aumentar a velocidade. É isso aí. Você veja o que aconteceu. Para eu reduzir o tempo de percurso, eu tive que obrigatoriamente aumentar o quê? A velocidade. E a mesma coisa, se eu tenho bastante tempo, ao invés de correr mais, corro menos tempo, mas o tempo que eu vou levar para fazer o percurso vai ser maior. Perfeito. Então, olha só. Enquanto um aumentava, o outro diminuía. Ou seja, se aumento a velocidade, reduzo o tempo. E ao contrário, se eu diminuo a velocidade, aumento o tempo de percurso. Então, há uma relação inversa. Por isso que as grandezas são ditas de inversamente proporcionais. Correto? Para entendermos bem isso aqui, como é que a gente vai esquematizar então a nossa análise para esse tipo de situações? E aí, de fato, vou mostrar para vocês que a gente vai poder utilizar uma regra prática para resolver problemas que envolvam esse tipo de questionamento de proporcionalidade. Como, por exemplo, eu vou colocar aqui, vamos supor a seguinte situação. Você sabe que, por exemplo, A é para 2, como B é para 3. Essa é a informação que foi dada para vocês. Ainda diz o enunciado que a soma de A e B, tá, foi de 80. Vamos supor, correto? Partindo desse detalhe, dessas informações, pede-se descobrir o valor de A e o valor de B. Correto. Veja bem. Eu vou mostrar a solução tradicional, digamos assim, em termos de procedimento, e depois eu vou mostrar um método prático para poder resolver a mesma questão e fazer o comparativo. Pode ser? Muito bem. Do jeito tradicional, o que a gente faria? Bom, eu simplesmente iria deixar o 2 que está aqui no denominador e passaria ele lá a multiplicar. É isso aí. Você pega esse 2 que está aqui e lança ele lá, multiplicando o B. Então, a tua expressão vai ficar assim. A é igual a 2B dividido por 3. Correto? Isso você faz do jeito tradicional. Correto? A próxima etapa seria pegar a expressão que foi dada com valor numérico e substituir o equivalente de A, que a gente sabe que é 2B sobre 3, mais o B, que vai ser igual a 80. Perceba que eu estou utilizando simplesmente uma expressão que se equipara à outra para deixar só na representação de uma única incógnita, de uma
incógnita. O que você vai fazer é tirar o MMC, correto? Então, o MMC aqui vai ser o 3. Então, você vai ter o 3, correto? Aqui continua igual a 80. 3 você vai dividir por 3, que vai dar 1. E esse resultado vai ser multiplicado pelo 2b. Então, 1 vezes 2b dá 2b. Mais 3 você divide por 1. 3 vezes b, 3b. Aí, continuando nossa linha de raciocínio, 2b soma com 3b dá 5b, que ficou dividido por 3 e equipara-se a 80. Logo, o 3 que está dividindo passa para lá, multiplicando. Aí você tem 5b é igual a 80 vezes 3, correto? Aí você tem b é igual a 240, 5b é igual a 240. O 5 que multiplica o b passará para lá dividindo, então aí você terá 240 dividido por 5, correto? Agora é só dividir, né? Então vamos dividir aqui 240 por 5, aí vamos ter 4 vezes 5 dá 20, desce o 4 aqui a diferença, e aí vamos descer o 0, acompanhando o 4, 40 dividido por 5 dá quanto? 8, então aí nós finalizamos com 48. Então o B é igual a 48. Depois de obter o valor do B, podemos obter o valor de quê? Do A, professor, exatamente. Então, você vai ter A é igual a 2B sobre 3, que é a expressão que nós tínhamos obtido a partir dessa relação matemática. Aí, você procede a substituir no lugar de B, você vai colocar o valor de 48, e aí dividir por 3. Não vou multiplicar, eu vou dividir aqui, ó. Se eu dividir por 3 dá 1, se eu dividir por 3 aqui dá 16. E 16 vezes 2 dá quanto? 32. Pronto. A gente conseguiu resolver a questão. Esse seria o jeito mais comum, mais tradicional de encarar uma questão que envolva proporções, correto? Por sinal, aqui não estamos falando de uma relação diretamente proporcional, já, né, esquematizando, se introduzindo na relação de grandezas diretamente proporcionais. Eu vou copiar de novo a mesma questão, correto? E vou colocar aqui novamente a mesma expressão aqui é A é para 2, como B é para 3, sabendo-se que A mais B é igual a 80, correto? A regra prática vai ser qual? Você vai pegar, olha só, você vai pegar o A e você vai pegar o B e colocar o igual. Você enxerga aqui que quem está embaixo do A é o 2, não é? Então, esse valor você vai colocar aqui. Quem está embaixo do B, quem é? É o 3, né? Então, esse valor vem aqui. Correto? E você simplesmente vai esquematizar, completando aqui com o famoso K de constante, que eu vou colocar 2K, 3K. Olha só, regrinha prática. 2K, 3K, porque o 2 embaixo do A e o 3 embaixo do B. Agora que eu tenho as duas expressões representadas por uma única letra, que é o K, vou substituir na minha expressão A mais B igual a 80. No lugar de A, vou colocar o equivalente 2K. No lugar de B, vou colocar o equivalente 3K. Se somarmos, tem que dar quanto? 80, professor. É isso mesmo. Agora, 2K e 3K dá quanto? 5K, professor. Perfeito. Isso deu quanto? 80. O 5 que multiplica passa para lá como? Dividindo, professor. É isso aí. Então, você terá K igual a 80 dividido por 5.
Vamos dividir. 80 dividido por 5 dá 1. 3, desce o 0. Aí 6, 30, fechou. Veja que o que a gente descobriu aqui é o valor do K, que é o que nós chamamos de constante de proporcionalidade. Mas não é a resposta ainda. Esse é o valor que nós estávamos procurando para poder sim finalizar a questão. Não é 2K? Pois é 2 vezes 16, porque o K vale 16. E 2 vezes 16 quanto é? 32, professor. Opa, 32, o valor de A. Pô, que legal, né? E 3 vezes K é 3 vezes 16. É, professor. E 3 vezes 16 dá 13, 18, 48. Pô, que legal, 48. Deu o mesmo resultado? Deu. É isso aí. Então, o foco da regra prática é partir do conceito, utilizar a constante de proporcionalidade. E é isso que a gente vai utilizar também para grandezas inversamente proporcionais. Então, quando você for ver um enunciado do tipo, vou colocar aqui agora, um enunciado que poderia vir aqui, dividir, por exemplo, vou colocar aqui, olha só, vou colocar aqui, dividir, um exemplo para quando não ficar tão evidente assim, textualmente. Dividir, por exemplo, dividir, vou colocar aqui, colocar 120 em 3 partes diretamente proporcionais aos números 2 pontos 2, 3 e 5. Quando ele pede para dividir 120 em 3 partes diretamente proporcionais aos números 2, 3 e 5, significa que temos que ver quais são os valores que a gente vai obter após essa relação matemática de proporcionalidade. Então tá. É diretamente proporcional? Está no esquema que a gente falou agora há pouco do K. Lembre que diretamente proporcional, a dica vai ser sempre o K multiplicando, não é? Então aqui, para diretamente proporcional, sempre vai ser multiplicando. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, eu não sei quais são as partes. Eu sei que A, B e C somados tem que dar quanto? 120, professor. É isso aí, é isso que você sabe. A, B e C eu defini. Você pode colocar X, Y, Z, o que você quiser. Eu optei por A, B e C. Como a relação matemática é diretamente proporcional, você vai colocar A, B e C. E aí você vai utilizar o esquema do K. O A é o primeiro, então vai ser equiparado ao 2. O B é o segundo, né? É equiparado ao 3. E o C é o terceiro, equiparado ao 5. O que está faltando aqui, pessoal? Ah, o K, professor. É isso mesmo. Você vai colocar o K. Acabou. Acabou mesmo. Você agora vai fazer o quê? Você vai simplesmente substituir no lugar de A, 2K, no lugar de B, 3K, no lugar de C, 5K, é igualar a 120. 2 e 3 dá 5 e 5 dá 10K, que é igual a 120. Logo, o 10 que multiplica passa para lá, dividindo. Então, a gente vai ter 120 dividido por 10. Essa divisão deu como resultado K igual a 12. Gente, eu estou fazendo passo a passo. Uma vez que você pegar direitinho o esquema, você vai poder resolver isso de maneira bem simples, pulando até etapas, correto?
Muito bem. Para finalizarmos, o K não é a resposta, gente. Cuidado, o K é a constante de proporcionalidade. O que nós temos que fazer é utilizar o resultado obtido na expressão já pré-estabelecida pela gente. Então, aqui você vai ter 2 vezes K, ou não é? É, professor, 2 vezes 12. Então, será 2 vezes 12 que vai dar 24. 3 vezes K, 3 vezes 12. E 3 vezes 12 quanto é? 36. Legal, né? E 5 vezes K é 5 vezes 12. E 5 vezes 12 quanto é? 60. Agora sim temos a solução da questão. Se somarmos 24 com 36 dá 60, professor. Mais 60 dá quanto? 120. Pois é isso que a gente fez. A gente conseguiu dividir o 120 em 3 partes, A, B e C, diretamente proporcionais aos números 2, 3 e 5. E esses resultados obtidos foram 24, 36 e 60. Correto? Então, se apareceu expressões do tipo A está para B, assim como, lembre que normalmente isso me remete à relação diretamente proporcional quando não evidenciado. Ah, professor, e se aparecesse A está para B, assim como C, 2 está para 3, mas e o enunciado a especificar são grandezas inversamente proporcionais? Opa, aí o esquema vai mudar. Que bom que surgiu esse questionamento, olha só. Este é o caso para uma relação de grandezas diretamente